já está certo, a gente trouxe essa informação no pré-jogo da Liberal, de que Antônio Oliveira, técnico português que foi demitido do Sport há poucos dias, é o novo técnico do Clube do Remo. A informação que o Abner Luiz trouxe mais cedo. Paulo Fernando, começar a falar um pouquinho desse jogo, falando sobre os craques e também os piores do jogo, né? Vamos primeiro eleger o craque da partida. Na sua opinião, quem foi o melhor do jogo, Paulo? Enquanto esteve em campo, o goleiro do Remo. Marcelo Rangel. Então Marcelo Rangel aí é o craque do jogo pro nosso grande Paulo Fernando. E para você, Luiz Antônio? Regis, enquanto esteve em campo, deu uma lucidez, um dinamismo, certo de dinamismo, mas principalmente uma lucidez ao meio-campo do Remo, que o Remo precisava na partida de hoje, e teve na figura do Regis essa lucidez. Pena que ele saiu machucado. E o Parque das Palmeiras, o pior do jogo para você, o morto do jogo, Paulo Fernando? Agora me deu medo agora. E foi por quê? Porque o morto do jogo, deixa eu ver aqui, rapaz. Jogadores, rapaz, olha, a gente olhando assim... Ninguém foi absurdamente mal, né, A Paulo gente Fernando? olhando assim, cada um acho que deu sua contribuição. Pô, eu acho que teve apesar gente que foi... Você quer começar? Começa. Eu quero, na verdade, botar as cartas na mesa aqui. Vai pra cima, mostrar agora, alguns dos candidatos. Reinaldo, pra mim, foi mal, principalmente no lance do gol, mas algumas falhas de cobertura e de saída de jogo que ele teve. Caio Vinícius não foi bem, tanto é que saiu no intervalo. Janderson, pra mim, nos 90 minutos ele não conseguiu montar uma jogada de efeito pro Remo. Pedro Rocha apareceu apagado no jogo. Mas meu voto hoje vai pro Janderson, porque foi o único que esteve 90 minutos em campo e não conseguiu fazer uma jogada de efeito, como o próprio Pedro Rocha, que também estava apagado, fez, como o Regis fez em pouquíssimo tempo, e o Matheus Davó também, pouquíssimo tempo em campo. Teve o Pavani também, nossa, Pavani bem mal hoje, mas o meu voto vai pro Janderson mesmo assim, para o que a gente espera dele e para um jogador que a gente ficou muito tempo esperando ele jogar 90 minutos para ele ser titular absoluto do Remo, e não pode jogar o que jogou hoje. Então aí o voto. Esse gol tão importante acabou fazendo com que o time até recuasse um pouquinho, ou foi mais ímpeto do Atlético? De que maneira você avalia? Boa noite a todos. O gol com 50 segundos foi uma jogada que a gente treinou durante a semana. Essa saída, a gente estudou bastante o Atlético, já esperava o que eles iam fazer. O gol, naturalmente, pela situação do Atlético, ia forçar o Atlético a tentar buscar um pouco mais o jogo. A gente cometeu alguns erros coletivos, principalmente no balanço das linhas, que não foi exatamente o que treinamos durante a semana. Isso deu um pouco mais de campo. A saída do Juliano para jogar por dentro e a saída do Luiz para jogar por dentro dificultou um pouco a nossa marcação, apesar da gente já estar esperando isso. No decorrer do jogo, a gente tentou mudar a formação, saímos da linha de 5, adiantamos o Caio, isso deu um equilíbrio maior para a equipe, a gente passou a sofrer um pouco menos no final do primeiro tempo. Infelizmente, eu tive que fazer as duas trocas por necessidade, o Klaus, que estava bem no jogo, e o próprio Caio. E aí eu optei pelo Camutanga, naturalmente no lugar do Klaus, e depois o Regis no lugar do Caio, porque eu precisava segurar um pouco mais a bola no meio campo. E aí, pelo tempo que o Regis teve em campo, acho que isso deu um pouco certo, a gente começou a ter mais volume, começou a criar um pouco mais. Eu senti que faltava um pouco ainda de pressão à bola, principalmente no setor de ataque, por isso o Adailton sai e entra o Davó. E aí, infelizmente, a gente perde o Regis e o Marcelo, né? Então foram 4 trocas, não por opção, mas por necessidade. E aí eu voltei a configurar a linha de 5, porque era um momento que o Atlético cruzava só a bola na área. E aí a gente precisava ter uma superioridade lá dentro. Infelizmente a gente acabou tomando o gol no fim. A gente teve até 2, 3 lances ali de transição que a gente podia ter feito o segundo gol, com o Davó, com o Janderson, com o Pedro Rocha. Infelizmente não conseguimos marcar. E aí num cruzamento na área, que a gente estava com superioridade dentro da área, a gente acaba levando um gol de um centroavante de classe mundial, que é o Alain. E enfim, faz parte do futebol. Infelizmente a gente conseguiu em alguns momentos executar o que a gente estava planejando, em outros não, e era natural o Atlético vir mais para cima. Então acho que a equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo e durante o segundo tempo no 1-1. E aí, enfim, aí são coisas do futebol. A gente ganhou assim na rodada passada e agora a gente toma o gol no final. Infelizmente, na hora que a gente planejava, principalmente com a entrada do Rafael, né, o Rafael Castro, mas acontece e está de parabéns o Atlético, é uma grande equipe.
jogando dentro dos seus domínios é difícil para qualquer time vir aqui. E eu acho que hoje a gente tem que exaltar a entrega dos atletas. Acho que o tempo inteiro o Remo correu, marcou, se esforçou, conseguimos cortar a maior parte dos lances, mas futebol é isso, infelizmente acabamos tomando gol no final. Boa noite, eu sou a Gabriele da Rádio Banda B. O Remo começou muito bem o jogo, né? Já com um gol logo no primeiro minuto. O que faltou aí para manter esse ritmo durante os 90 minutos? E também como se preparar agora para o clássico, né? Agora para o clássico que vai ser no sábado, dia 21. Acho que faltou um pouco de paciência, principalmente quando a gente estava ganhando o jogo. A gente estava tentando forçar muito o passe, foi uma coisa que eu conversei com eles no intervalo. A gente tentava forçar o passe e entregava para o Atlético, a gente não circulava a bola como a gente tinha planejado fazer. E aí quando você entrega a bola para um time de qualidade como o Atlético, ele acaba te empurrando para trás, como foi o que aconteceu. Não foi nenhuma ordem, não foi nem a atitude dos jogadores que fizeram voltar. Acho que a gente errou muito passe no primeiro tempo e isso deu campo para o Atlético. Então a entrada do Regis foi justamente para tentar corrigir essa falha, a gente conseguiu ter um jogador flutuando ali no meio campo e prendendo a bola no meio campo, que a gente não estava conseguindo fazer a bola circular. De novo, enquanto o Regis estava em campo, isso funcionou. E aí, na hora da saída dele, pela lesão, enfim, e a gente optou de novo pela volta do Rafael para compor a linha, justamente por causa desses cruzamentos, né? Então, foi isso que foi. Acho que a leitura do jogo é essa. É muito difícil jogar aqui, de novo, repito. O Atlético é uma grande equipe, tem jogadores de nível de Série A e a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. E a gente estava preparado. E, infelizmente, são coisas do futebol, a gente acabou tomando gol no final, no momento que a gente estava com superioridade dentro da área. Legal. Daí, portanto, a entrevista coletiva. Pegamos aqui uma carona com a Transamérica de Curitiba, Paulo Fernando, e o Flávio fazendo aqui o diagnóstico, né? De muitos erros de passe, Paulo, prejudicando o desempenho do Clube do Remo essa noite, porque, como frisou, né? E como a gente também frisou aqui antes de ouvir o Flávio, o Regis deu um ritmo diferente para esse time do Remo e quando ele saiu, caiu a produção, né? Você viu que ele falou atentamente ali? Sobra aqui o microfone do Bad, Gilmar, por favor, aqui. Eu acho que é aqui embaixo. Dá só uma mexidinha aí, Bad. Acho que é aí na mesa. Golar. Agora, tá de volta. Então, olha só. Você viu que o técnico ele foi consciente. Cedeu muito espaço. O Remo faz o gol e chama o Atlético para cima dele, cara. Isso vem acontecendo quando o Remo está jogando fora de casa. Faltou atitude. Como faltou atitude contra o Atlético Goianiense. Como faltou atitude contra o Botafogo de São Paulo. Como faltou atitude contra a Ferroviária. Aí vai somando os pontos que o Remo perdeu. Entendeu? Faltou atitude. O Remo faz o gol e parece que ele não acredita que ele está ganhando o jogo. Faltou um pouco mais de ousadia, né, para falar também. Não, personalidade, ousadia. Tem um superchat aqui. Escolhe a palavra. Tem um superchat aqui, Paulo Fernando. O Carlos André França mandou R$5 aqui. Remo respeitou demais esse time do Atlético, time ruim. Faltou atitude. Realmente precisamos de um técnico. Nós já falamos isso aqui, né? E vamos torcer para que o português que está chegando aí, né, dê essa atitude e dê essa postura ao time. O Remo fez o gol e parecia que Pavani, que o Vinícius, Pavani, Vinícius e o outro, né, Pedro, do meio de campo, parecia que eles estavam sendo apresentados agora. Entendeu? Pegaram eles assim, olha, você joga de volante, você joga de meia, porque não é possível o Remo rifar a bola do jeito que rifou no jogo de hoje. Toda hora rifando bola. Então tinha que acontecer exatamente o que aconteceu. Né? O Remo pegava a bola quando era para sair jogando. Não saía jogando, rifava e ficava fácil para o Atlético. E o Atlético, tem que lembrar, o Atlético, ele entra nesse jogo aí, desesperado. Ele entra nesse jogo com uma vontade imensa de fazer... E Série B, Paulo Fernando, e aqui o
o Remo poderia ter uma postura diferente nesse segundo tempo, mesmo com a saída do Regis, e até o Flávio chegou a falar aqui, que não foi ele que pediu para recuar o time, e muito menos os jogadores quiseram recuar, pelo menos essa foi a explicação dele, né? Como se o Atlético tivesse colocado o Remo contra a parede, mas o Atlético também não demonstrou tanta qualidade técnica assim para isso, né, Paulo? Exatamente. Como até você frisou ainda há pouco, o Atlético cruzou um monte de bola na área. Mas era Foi uma pressão mais ou menos como a que o Paysandu fez ontem e acabou compensando no final agora, tanto para o Atlético quanto para o Paysandu. O Atlético aproveitou o fator casa, o fator torcida, para ficar jogando bola para dentro da área do Remo. Entendeu? Joga a bola para dentro da área do Remo. Agora o Remo não pode levar, primeiro, um gol desse que leva no final do jogo, né? Por quê? Um gol desse aí custa o jogo todo. E volto a dizer, o Reinaldo poderia ter se colocado melhor, né? Não se colocou. E aí a vaca veio pro brejo, o cara fez o gol e esperar. Agora o próximo adversário, agora olha esse jogo. Só temos um repá pela frente, Paulo Fernando. Só temos um repá pela frente. Seguinte, hein, Paulo, tem gol na rodada, gol que traz uma notícia ruim pro Paysandu, tá? Atlético abre 1-0 em cima do Operário lá em Minas Gerais, em São João del Rei. Douglas Pelé faz de pênalti aos 28 do primeiro tempo. Com esse resultado, o Atlético volta para vice-lanterna, vai a 9 pontos e deixa o Paysandu de novo na 20ª colocação, na última colocação com 7 pontos, tá? Mas o Paysandu eu fico triste, porque lá vai a gente brincar de novo, né? O chat. Olha o que acontece. Nós paraenses agora nós servimos para isso. O Remo que pegou porrada ainda agora, a torcida do Paysandu estava deitando e rolando ali. Porque o Remo, e tava esculhambando. Aí olha agora, lá vai a torcida do Remo deitar, porque o Paysandu volta para a lanterna. Então é isso que o nosso campeonato, o nosso futebol virou. Em vez da gente falar das vitórias dos nossos clubes, a gente ri da desgraça dos outros, um do outro. E nessa rodada, nesse final de semana, né, o Paysandu acabou vencendo e o Remo acabou sendo derrotado. Paulo, começar a falar desse próximo jogo aqui, porque não sei se você tem mais alguma coisa a falar do jogo de hoje. Não, cara, não tem muito o que falar, porque o jogo de hoje, se você for analisar bem, tecnicamente foi um jogo fraco. Tá? Eu esperava bem mais. O time do Atlético, não estou aqui falando porque o Remo perdeu o jogo. O time do Atlético é fraco. Vai passar muita dificuldade nessa Série B, né? Vai porque o Allan Kardec não vai fazer gol. Com todo respeito ao Reinaldo, esse gol que ele fez hoje é brincadeira. O Allan Kardec não vai encontrar zagueiro para ficar marcando bola e deixar ele sozinho. Entendeu? E o torcedor do Remo, não sei se sabe ou se não sabe, porque eu vi ouvinte ali falando que o time todo é um lixo, pode jogar fora. Também não é assim, né? Série B, Paulo Fernando, Série B é desse jeito, tá? E muito desse jeito. Série B é assim, cara. E muito desse jeito. Quantos jogos nós aqui em Belém, tanto Remo quanto Paysandu, não ganharam no abafa no último minuto? Entendeu? E o caráter do repá do próximo sábado, Paulo Fernando, ganha um apelo bem grande, né? Porque o clube do Remo, por exemplo, se sofrer uma derrota para o Paysandu, cai ainda mais na tabela. E o Paysandu vai precisar desesperadamente da vitória de novo para tentar sair da lanterna. Se liga, torcida azulina! O clube do Remo está prestes a iniciar uma nova jornada na Série B com o técnico português. Antônio Oliveira é o nome favorito e já existe alinhamento para a chegada dele. Neste vídeo, a gente traz todos os detalhes, negociações, expectativas, plano de jogo e como a massa pode reagir a esta virada histórica. Não perca essa! Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe da nova era remista.